Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu vou te trazer as negociações de cada jogador que o Corinthians está negociando no mercado da bola. Vou te trazer todos os detalhes de cada negociação detalhada para vocês, se está perto de vir, se está longe de vir, como que está a situação do Thales Magno, do Patrick, do Fabinho, entre outros jogadores no mercado da bola. Tudo para você agora, atualizadíssimo neste vídeo, combinado? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de nos ajudar aí a crescer cada dia mais. Combinado, fiel? Então chega de enrolação e bora falar de Corinthians. Vamos entrar aqui já no mercado da bola, especificando e detalhando cada situação de negociação que o Corinthians se encontra hoje no mercado da bola. Tá? O primeiro jogador que eu quero começar com vocês aqui é referente ao Thales Magno. Esse, vamos dizer assim, é um dos principais objetivos do Corinthians hoje a conseguir a sua renovação. Thales Magno, que pertence ao New York City e tem contrato com o Corinthians até metade do ano, tá, fiel? As últimas informações que trouxe nesse canal referente ao jogador é que o New York City exige do Corinthians, caso queira renovar, uma renovação com obrigação de compra. O que acontece nessa situação, fiel? Eles só aceitam renovar o Thales Magno se depois de um ano de renovação de empréstimo, o Corinthians é obrigado a comprar o jogador pelo valor de 77 milhões de reais. Caso o Corinthians não queira aceitar essa renovação por obrigação de compra, ou o Corinthians compra o jogador de imediato, ou no meio do ano ele volta para o New York City, porque ele vai estar livre no mercado, ou o New York City pode negociar o jogador com qualquer clube de futebol. O Corinthians tentou por diversas vezes abaixar esses valores de 77 milhões de reais e nada feito sem sucesso. Então a situação do Thales Magno hoje ela é única, pelo menos até a data de hoje, tá, fiel? O Thales Magno só continua no Corinthians se o Corinthians renovar por mais um ano com obrigação de compra. Eles só aceitam a renovação se o Corinthians for obrigado a comprar o atleta. Mas o que vocês acham disso? Vocês acham que é uma boa o Corinthians no final do ano pagar 77 milhões para o Thales Magno numa obrigação de compra? Vocês acham que o Corinthians tem que dispensá-lo no meio do ano? Vocês acham que o Corinthians deve agir como nessa situação? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Não temos mais informações contundentes referente ao Thales Magno, tá, fiel? A última informação que eu trouxe para vocês atualizadas foram essas que acabei de trazer novamente para vocês. Estou antenado e qualquer informação nova referente ao Thales Magno eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvidas. Combinado? E agora quero aqui já chegar também falando sobre o zagueiro Patrick, que pertence ao Novo Horizontino, zagueiro que foi oferecido para o Corinthians, já existia também o interesse do Corinthians. O zagueiro por diversas vezes demonstrou o interesse de jogar no Corinthians, porém ele está avaliado em 5 milhões e 200 mil reais. O Corinthians tentou dividir esses valores em várias prestações e não conseguiu sucesso também referente ao zagueiro, que hoje o zagueiro pode ir para a Liga Americana por um pagamento à vista de 5 milhões e 200. Fiel, vocês estão observando que nessas situações de negociações do Corinthians com clubes estaduais, porque a única forma hoje que você pode contratar são de clubes estaduais, que o Corinthians não está conseguindo, não está tendo poder de compra, não está tendo poder de mercado. O Corinthians perdeu o João Marcelo do Guarani por 2,8 milhões, fiel. Um atacante que foi oferecido para o Corinthians há tempos e tempos atrás, antes do Atlético Mineiro contratar. Um atacante jovem de 19 anos, promissor, artilheiro do Guarani, um jogador que tem perspectiva de venda futura, e o Corinthians perdeu por um valor mínimo de 2,8 milhões. Então a gente chega no Patrick, que é um valor acima, obviamente que o Corinthians vai perder. Hoje o Corinthians no mercado da bola só contrata jogador quando é por empréstimo, que vem de graça, igual a situação do Thales Magno, que hoje o clube briga para o New York City, que é uma renovação obrigatória. Então os jogadores vêm de graça ou por um valor totalmente pífio. O Corinthians não tem ação financeira hoje para brigar com qualquer time do Brasil. Então essa história que o Corinthians que o Augusto Melo vem declarar, que o Corinthians não vai entrar em leilão por nenhum jogador, não é porque ele não quer, é porque ele não tem dinheiro.
Vamos respeitar, fiel. O Corinthians hoje no mercado da bola, o elenco do Corinthians é o terceiro maior do Brasil. Vai perder pro Flamengo, Palmeiras, e aí vem o Corinthians em terceiro com o maior elenco. A folha salarial do Corinthians é altíssima. Os gastos do Corinthians são altíssimos. Só que tem um porém nessa situação. O Corinthians tem patrocínio master de 109 milhões anuais, em que a Esporte da Sorte faz esses pagamentos mensais. O Corinthians tem a Abrax das placas publicitárias, o Corinthians tem receita de camisa. Então aonde está esse dinheiro que o Corinthians não consegue fazer investimento para contratar jogadores de times estaduais? Perdendo um zagueiro promissor, já perdeu um atacante a 2,8 milhões. Então o Corinthians está com grana zero em caixa. É a única explicação plausível que tem. Então essa história de entrar em leilão, para mim, é a gazinha, é anestesia, tá? Para o Corinthians não ir no mercado da bola e fazer contratações. Não estou dizendo aqui que o Corinthians tem que ir lá e investir, porque esse não é o momento. O momento de ter investido foi lá na primeira janela, em janeiro, fiel. O momento de investir forte agora é na segunda janela, no meio do ano, onde abre o mercado aí para você contratar jogador aí da Europa, jogador do futebol do Sul da América, qualquer lugar. Times estaduais, não é o momento de você ir lá e fazer altos investimentos. Só que isso também não quer dizer que você não pode contratar um jogador que está se destacando por um clube, um jogador barato, porque 5 milhões para o futebol é um valor pífio. 5 milhões, que é o valor do zagueiro Patrick, hoje para o futebol brasileiro, é um valor totalmente, cara, nada, vamos dizer assim. É um valor totalmente abaixo do mercado. Para nossas vidas seria um valor, vamos dizer assim, o valor da minha vida, 5 milhões. Mas pro futebol é um valor totalmente pífio, sem magnitude nenhuma de proporção financeira alta pro futebol. Pro futebol, 5 milhões é absolutamente nada e o Corinthians não tem poder nenhum hoje financeiro para disputar aí nem contratações com times estaduais. O que nos levanta uma pergunta muito interessante. Então, será que quando chegar no meio do ano, o Corinthians vai ter grana para contratar e repor as principais posições de carência ou vai continuar nessa mesma? Tentando trazer jogador baratinho, tentando trazer jogador por empréstimo porque não tem dinheiro. Porque o Corinthians precisa contratar, não se engane. Não é porque ganhamos do Palmeiras o primeiro jogo da final, não é porque o Corinthians aí pode iniciar bem uma Sul-Americana, que o Corinthians não precisa contratar. Pode até iniciar um Brasileirão bem, que o Corinthians não precisa contratar. O Corinthians achou que não deveria contratar e olha a situação que se encontrou aí contra o Barcelona de Guayaquil, com a zaga aí jogando sei lá quantos jogos, tomando maior número de gols do que de jogos. Então o Corinthians precisa contratar sim e precisa contratar imediatamente. A zaga do Corinthians demonstrou uma evolução, é verdade, com Gustavo Henrique e Félix Torres, mas precisa contratar. Não se enganem, o Corinthians precisa contratar, porque senão não terá chance de disputar título de Sul-Americana, não terá chance de disputar título de Brasileirão. A gente tem que ser real. O time do Corinthians hoje é forte do meio para frente, mesmo assim eu traria ainda algumas peças, tá? O Mateuzinho vem mostrando evolução também, mas é outro jogador, é outro setor que você tem que contratar um lateral direito bom para fazer sombra pro Mateuzinho, ou quem sabe até ser titular, tá, fiel? Porque o jogador não pode se acomodar com o Léo Maná sendo seu reserva, vamos dizer assim, a sua sombra ali. Léo Maná não faz sombra para ninguém, então o jogador fica acomodado. Então o Corinthians precisa de peças. Se ganha hoje campeonato, principalmente brasileiro, quando você tem um time titular bom e um time reserva também bom. Porque vai chegar um momento que você precisa poupar, vai chegar um momento que o jogador machuca, porque o desgaste e também o calendário do Brasil é muito apertado, então você precisa de elenco e o Corinthians já demonstrou mais que tudo que precisa de elenco e contratações também para o time titular, tá, fiel? Então, espero que esse momento do Corinthians com esses times estaduais, esse poder de contratação, seja momentâneo, que chegue no meio do ano e o Corinthians não fique enrolando para fazer as contratações que realmente precisa, tá, fiel? Então, o Patrick é um jogador que o Corinthians pode perder, porque o jogador quer vir pro Corinthians, ele quer jogar no Corinthians, só que tem contratos vigentes. Tem direitos federativos envolvidos, que pertencem a empresário, que pertencem a clube, que os caras querem o maior valor financeiro oferecido possível e ele pode sim ir para o clube americano. Não estou descartando, tá, fiel? Mas a situação de Patrick hoje é difícil. E não é diferente do Fabinho do América também, que foi destaque, porque perdeu o João Marcelo do Guarani para o Atlético por 2,8 milhões, perdeu perdeu o Fiel, pode perder o Fabinho agora para o Atlético Mineiro também, pelo valor de 10 milhões de reais. Então, se a gente for analisar, não contratou o João Marcelo por 2,8,
Não contratou o Patrick por 5, vai contratar o Fabinho do América por 10? Jamais, tá? Jamais. A situação é que o Atlético está na frente em negociações avançadas, podendo fechar a qualquer momento com o atacante, que joga também como meio ofensivo, um bom jogador, mas o jogador está avaliado em 10 milhões. Para o Corinthians, pela situação de caixa que o Corinthians se encontra hoje, mesmo se tiver os 10 milhões, não compensa contratar. Compensa o Corinthians fazer um planejamento financeiro, aguentar com esse elenco até a metade do ano e chegar lá sim, fazer contratações contundentes, contratações que vão chegar e vão resolver o problema e que não são apostas, tá, Fiel? Porque até 10 milhões hoje para o futebol não é um valor que se diga que é um valor assim exorbitante. Dá para fazer um investimento se for uma aposta, se for um destaque, que é a situação do Fabinho, que o Corinthians mais uma vez vai perder outro jogador para o Atlético Mineiro. Já perdeu o João Marcelo e agora está prestes a perder o Fabinho. Fora o Thales Magno, que vamos dizer assim, que é joia da casa, né, Fiel? Porque o jogador pertence ao New York City e o Corinthians aí não tem poder de contratação. E eu nem sei se o Thales Magno vale 77 milhões de reais. Vamos combinar também, por mais que um jogador que está destacando 77 milhões de reais, na minha opinião, é muito caro, tá, Fiel? Muito caro mesmo. Então, prioridade do Corinthians hoje é renovação com o Thales Magno. Depois o Corinthians tenta alguns jogadores de mercado que sejam bem abaixo da média e, pelo jeito, sem concorrência também, para o Corinthians poder trazer algumas apostas aí para ver se consegue vingar ou fazer algum dinheiro futuramente, tá, Fiel? Pelo menos é o que eu penso. Outra opinião que eu vou dar para vocês aqui, que vocês vão ficar com raiva do corintianeiro, é a respeito do Pedro Raul. Porque o Pedro Raul no Campeonato Cearense, cada jogo que passa ele faz um gol. Cada jogo que passa lá ele faz gols. E detalhe, o Corinthians ajuda no pagamento salarial do Pedro Raul. Que pra mim, na minha opinião, isso é um absurdo. O Corinthians já faz isso com o Fagner. Com o Pedro Raul também. Então o que mais? O Corinthians vai fazer contratos errados e vai ficar emprestando jogadores e pagando a maior parte do salário deles, que na minha opinião é um erro do Corinthians, tá? O Corinthians deveria ter mantido o Pedro Raul no banco de reservas. Nem que se for no banco, melhor que aquele Hector Hernandes, eu acho que ele deve ser, tá, Fiel? E alguns jogos que vão precisar ser poupados, principalmente com o Brasileirão prestes a começar, Pedro Raul, na minha opinião, eu acho que viria calhar aí para um jogo ou outro ele entrar como titular. Pelo menos é minha opinião, é o que eu penso e eu quero muito saber a sua opinião. Combinado, Fiel? Está atualizado sobre tudo que acontece sobre o mercado da bola do Corinthians? Espero que sim. Amanhã, meio-dia, voltamos aqui com o vídeo do canal do Corintianeiro para vocês. Combinado, Fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai, Corinthians!